Pessoal, vamos falar sobre DPOC para a prova do Revalida, considerando uma questão discursiva sobre doença pulmonar obstrutiva crônica. Primeiro, então, a gente precisa saber quais são os principais fatores de risco para esta pessoa. Então, quais são os fatores de risco que levou essa pessoa a ter uma doença pulmonar obstrutiva crônica, uma enfisema ou uma bronquite crônica, que ultimamente não se utiliza mais essa definição. Nós temos que classificar o DPOC segundo a gravidade, e ali a gente utiliza o volume expiratório forçado no primeiro segundo, para a gente classificar a gravidade. Fora classificar a gravidade, a partir dessa gravidade a gente define o manejo do paciente na emergência. Nós precisamos saber qual que é a conduta domiciliar. Nós precisamos saber quais são os exames que nós temos que solicitar. No caso, raio-x, tomografia e os laboratórios, o que a gente vai encontrar em cada um deles, quais são os achados. Qual que é o tratamento não medicamentoso? Como se faz o diagnóstico? E, por fim, a gente precisa saber qual é as indicações para corticoide domiciliar e oxigênio também domiciliar. Beleza? Então vamos lá. Primeiro vamos falar sobre a questão da gravidade. Como que a gente classifica essa gravidade? Lembrando que essa classificação é segundo o pico de fluxo respiratório. Então o paciente ele pode ser classificado em leve, moderado, grave e muito grave. Considerando o volume expiratório forçado no primeiro segundo, de 81 para cima é leve, de 80 a 51 é moderado, de 50 a 30 é grave e menos do que 30, ou seja, 29 para baixo, já é muito grave. Com base nesta informação, o paciente que chega no pronto atendimento, lembrando que oxigênio deve ter muito cuidado, porque esse paciente já tem o seu centro respiratório adaptado. Então, se você entrar com muito oxigênio nesse paciente, você pode deprimir, né, o centro respiratório. Então, qual que é a conduta? Se é um paciente leve, nós iremos tratar com broncodilatador de curta ação, um SABA, para resolver para esse paciente. Se esse paciente é um paciente moderado, a gente pode considerar o broncodilatador, o corticoide oral ou endovenoso, e temos que considerar o uso de antibiótico, só que esse paciente moderado não vai ser internado. Agora, se o paciente é grave, se ele está com pico de fluxo respiratório de 50 para baixo, esse paciente tem que ser internado para fazer o acompanhamento. Normalmente, esse paciente, quando vai para o pronto atendimento, não sempre, né? Acompanhei até um caso que não era uma pneumonia, mas a pessoa pode procurar pela pneumonia. Então, se dentro dessa clínica você tem a suspeita dessa pneumonia, a gente tem que saber quais são os principais agentes relacionados à pneumonia do paciente com DPOC. Então, normalmente é mais os virais. Vírus é mais comum, rinovírus, influenza, parainfluenza, coronavírus, adenovírus. Agora, das bacterianas, a principal é o Haemophilus. Então, fique atento, o Haemophilus é o principal agente mais comum para a pneumonia bacteriana. E quando eu tenho que pensar em pseudomona, que seja uma pseudomona, se esse paciente teve hospitalização recente, se ele fez uso de antibiótico nos últimos 3 meses, ou se ele está fazendo uso de corticoide sistêmico, eu tenho que pensar que essa pneumonia pode ser pseudomona, e aí no caso o tratamento é oxacilina. Beleza, pessoal? Então vamos dar sequência. Então a gente falou da gravidade e a conduta. O diagnóstico, desculpa tinha que ter falado no início, o diagnóstico ele é feito
considerando a relação entre a capacidade vital forçada sobre o volume expiratório forçado no primeiro segundo menor do que 0,7 ou menor do que 70%. Beleza? É assim que se faz o diagnóstico do paciente com DPOC. É através da espirometria. Ok. Então, continuando aqui no cenário pronto atendimento, o que a gente fez? A gente entrou com as medidas iniciais para esse paciente. Se necessário, claro, o oxigênio, com muito cuidado, acompanhando a saturação. E nós temos que solicitar alguns exames. Então, dentro dos exames, nós temos o raio-x. E o que eu vou encontrar no raio-x do paciente com DPOC? Ele vai estar com aumento dos espaços intercostais, ele vai estar com aumento do diâmetro antero-posterior, ele pode estar com esse coração em gota, apertado pelo aumento do diâmetro desse coração, desse pulmão. E se ele tiver pneumonia, ele vai ter os achados de pneumonia junto. Dentro da tomografia, caso você solicite uma tomografia, e aí quais são os achados de uma tomografia? O que eu vou encontrar na tomografia? Bom, eu posso encontrar um efizema do tipo paraseptal, um efizema centroacinar, um efizema panlobular. Então esses são os achados na tomografia. O que eu vou achar na minha semiologia? Roncos, sibilos, pode ter presença de estertores. O que mais? Os exames complementares. Vamos solicitar um hemograma. A gente vai avaliar o hematócrito desse paciente, anemia. Então o hemograma ele é importante. Sobre a oximetria, a gente tem que ficar de olho. A oximetria em repouso. Bom, se ele estiver saturando menor do que 92, ou seja, 91, eu já tenho que solicitar uma gasometria desse paciente. O eletrocardiograma. O eletrocardiograma pode me ajudar? Bom, esse paciente ele pode ter, né, devido a essa pressão que o lado direito do coração tem que trabalhar para empurrar sangue nesse pulmão doente, você pode ter um aumento da área cardíaca direita. Então você vai ter os sinais de hipertrofia de ventrículo direito. Você percebe isso com uma maior intensidade em D3 do que em D2, porque você tem um desvio de eixo para a direita. Beleza? Quais são os diagnósticos diferenciais? Nós podemos pensar na asma, numa insuficiência cardíaca, bronquiectasia. São todos diagnósticos diferenciais desse paciente. Bom, a gente já falou da gravidade, a gente já falou do atendimento domiciliar, quais são os exames e os principais achados, qual que é o tratamento não medicamentoso? Cessar o tabagismo, reabilitação pulmonar, fisioterapia respiratória e podendo considerar o tratamento cirúrgico aí. Ok? Agora, falando em domiciliar, como que é feito a definição, que é a parte que todo mundo, e mais um pouquinho, tem dificuldade? Quando a gente vai organizar a definição segundo o Gold em A, B, C e D. Samara falou um negócio. A linha de raciocínio é um Z invertido. A, B, C e D. Porém, nós temos que traçar uma linha aqui, ó, no Z, e colocar aqui os de cima, o C e o D, são aqueles pacientes que ele tem maior ou igual a duas crises de leve a moderada, ou até mesmo uma grave. Por que uma grave? Que a grave é a que houve internação. Então, quando eu passo esse risco no Z que a Samara fez invertido para cima do Z invertido, ele tem duas ou mais crises leves ou moderadas ou uma grave. E quem está aqui de baixo, no caso o A e o B, são aqueles que teve no máximo uma crise durante um ano. Estou falando tudo aqui de um ano, tá, pessoal? Um ano. Então,
Então, uma crise e não teve nada de gravidade que precisou ser internado. Beleza? Então, vamos lá. Essa classificação, a gente tem que fazer duas perguntas na nossa cabeça. Sobre a dispneia e sobre o que a gente acabou de falar aqui sobre internações ou não, ou seja, exacerbações. A dispneia, aí eu passo um X aqui, ó. Por quê? A dispneia, ela é considerada o seguinte, a referência é direita e esquerda. Direita e esquerda, né? Se esse paciente já tem falta de ar para andar com o colega, que isso já é considerado uma dispneia um pouco mais desconfortável, né? Que seria a dispneia na classificação número 3, perdão, número 2, né? Número 2, na escala de MMRC. Ou seja, o que a gente precisa saber, não precisa decorar essa porcariazinha aqui, a gente tem que saber que se ele tem falta de ar para caminhar junto com a pessoa do mesmo plano, ele está do lado de cá, ele é D ou B. Se ele não, ele tem falta de ar só quando ele faz esforços intensos, ou vai correr, ou subir escadas, então ele está do lado esquerdo. Então a gente tem essa classificação aqui. Então, com base nessa situação que ele tem dificuldade para caminhar junto com os colegas, ele é B e D. Então aqui agora eu começo a somar essas informações. Se ele é um paciente que tem uma crise só por ano e tem falta de ar para andar com os próprios colegas do mesmo plano e tal, ele é B. Se ele tem dificuldade para caminhar, só que agora ele já tem mais de 2 crises por ano ou uma grave que precisou internar, ele é D. Já ao contrário do C, que é o mais comum, é o que mais acontece, é aquele paciente que ele não tem essa dificuldade de caminhar com os colegas, porém, ele, nesse caso aqui, ele tem mais de 2 internações, mais de 2 crises por ano. Só que ele não tem essa falta de ar para caminhar com os colegas, porque é na turminha de cá. Ok? E aí, com base nessa informação, a gente vai definir o tratamento. Então, ou seja, se ele é um paciente A, é aquele paciente que vai precisar tomar somente um broncodilatador, né, de longa ação ou de curta ação. Com certeza, o de longa ação é o formoterol, que é um ótimo broncodilatador de longa ação e tem efeitos de curta também. O formoterol. Se ele é um paciente que, além de ter ele não tem dificuldade para caminhar junto com os colegas, só que ele tem 2 crises no ano, esse paciente a gente vai considerar exatamente os anticolinérgicos de longa ação. No caso, a gente tem aqui o ipratrópio, ok? Se esse paciente é um paciente B, que é aquele que tem falta de ar para caminhar com o colega, mas teve no máximo uma crise leve a moderada por ano, esse paciente pode ser considerado então o uso de um broncodilatador de longa ação ou um anticolinérgico, que é o ipratrópio. E o paciente D, que é o paciente mais grave, nesse caso aqui a gente pode considerar aí terapias combinadas, broncodilatador com o anticolinérgico, o formoterol com o ipratrópio. Otaviano, e a questão do oxigênio para casa? Quando a gente vai indicar oxigênio domiciliar para esse paciente? Bom, se ele tem uma pressão de oxigênio menor do que 55 milímetros de mercúrio ou uma saturação menor ou igual a 88, ele tem indicação. Agora, se esse paciente já é um paciente que tem constatado um aumento, um corpo pulmonar, ou seja, uma hipertrofia de ventrículo direito, ou no laboratório já tem um hematócrito mais de 55, fala a favor de uma poliglobulia, nesse caso eu já posso considerar entrar com oxigênio domiciliar,
se ele estiver saturando mais de 55, ou seja, de 56 a 59, ou se ele está saturando mais de 89%, só que ele tem corpo pulmonare ou esse sinal de poliglobulia aí, a gente pode já considerar entrar com oxigênio domiciliar. Qual é a conduta, para fechar, qual é a conduta não medicamentosa? Cessar o tabagismo, reabilitação pulmonar, fisioterapia respiratória e tratamento cirúrgico. Eu acho que era isso que a gente queria falar sobre os agentes infecciosos. Eu acho que eu já falei, né? Não me perdi um pouco aqui, acho que já falei. Lembrando que o Haemophilus é o principal, o Pseudomonas tem suas indicações. E dentro dos sintomas cardinais, isso pode ser a pergunta do anunciado, quais são os sintomas cardinais de exacerbação? Eu falo, esse paciente está exacerbado. Bom, se ele tem piora da falta de ar, piora da dispneia, se ele tem piora do volume de expectoração, ou se essa expectoração se torna purulenta. Isso aí são sinais de que esse paciente está complicado. Beleza, pessoal? Então é isso. Valeu.